Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. O presidente Lula fez uma cirurgia nesta semana para drenar um hematoma surgido 2 meses depois da queda sofrida em casa em outubro. O Copom elevou mais uma vez a taxa de juros e essa foi a maior alta desde 2022. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, cobrou a investigação sobre denúncia de compra de votos em mais de 80 cidades nas eleições municipais. E também uma entrevista com Cláudio da Silva, Claudinho, o ouvidor das polícias de São Paulo, sobre o aumento dos casos de violência e truculência policial neste ano. Confira estes e outros destaques. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. O presidente Lula passou por uma cirurgia na segunda-feira para drenar um hematoma decorrente de uma lesão entre o cérebro e o crânio causada pelo acidente domiciliar sofrido em outubro. O presidente foi operado após sentir fortes dores de cabeça. Na quinta-feira, Lula passou por um novo procedimento e permanecia internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo a equipe médica, o presidente está bem, conversando e deve ter alta hospitalar no começo da próxima semana, quando deve retornar para Brasília. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. Ele estará de alta segunda a terça-feira, vai direto para a programação, direto para Brasília e, evidentemente, ele vai retomando aos poucos a sua atividade normal. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, solicitou à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal uma investigação sobre suspeita de compra de voto em pelo menos 80 cidades nas últimas eleições municipais. A fraude aconteceria com a transferência de títulos eleitorais entre moradores de cidades vizinhas com menos de 10 mil habitantes. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 82 cidades, a maioria com menos de 10 mil habitantes, tiveram um aumento de 20% a 46% em seu eleitorado a partir da transferência de títulos de outros locais. Do total, 58 cidades registraram mais eleitores formais do que a própria população residente. Considerando os municípios com aumento de 15% dos eleitores com a transferência de títulos, o número de cidades sobe para 229. Um exemplo desta situação é o município de Elesbão Veloso, no Piauí, cidade onde Ronaldo Barbosa, do PP, venceu o Dr. Clériston, do PT, e o número de eleitores também superou o número de habitantes. Em maio, a Justiça cancelou transferências de eleitores por terem apresentado como prova de residência contas de luz falsas. Nas redes sociais, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre as irregularidades reveladas pela Polícia Federal. Abre aspas. Gravíssima a suspeita de fraude envolvendo pequenos e médios municípios nas eleições de 2024. A compra de votos em massa, por meio da transferência coletiva e ilegal de títulos de eleitores entre uma cidade e outra, o que pode ter sido decisivo para o resultado nas urnas. Vamos acompanhar a investigação da Justiça Eleitoral e da PF. Democracia se constrói, acima de tudo, com transparência e honestidade. Fecha aspas. O deputado federal Arlindo Chinaglia foi eleito para presidir o Parlasul, o parlamento do Mercosul. O deputado já presidiu o parlamento entre 2017 e 2018 e planeja aumentar a discussão sobre a competitividade do Brasil. O deputado concedeu uma entrevista ao jornal PT Brasil na quarta-feira. A gente tem que aprender a pensar como bloco, porque se funcionar, se tivermos unidades, ficamos muito mais fortes, mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender definitivamente
que para haver o desenvolvimento nacional de cada país, o tema internacional, que o presidente Lula atua muito bem, é decisivo. Então, vamos lá. Agora, objetivos econômicos, porque é disso também que depende o desenvolvimento. Então, nós temos que priorizar, dar maior importância para os setores estratégicos para nós. É a questão agroalimentar, o setor automotivo, os recursos naturais que nós temos e muito, as novas tecnologias, enfim, nós temos que fortalecer a nossa competitividade regional. A deputada estadual Leninha, do PT de Minas Gerais, foi a primeira mulher negra a ser reeleita para a mesa diretiva da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Leninha foi autora, junto com outras 4 deputadas, da Lei do Estatuto Racial, aprovada em primeiro turno nesta semana. A luta de nós mulheres no parlamento é antiga, então eu também atribuo um pouco essa ocupação neste lugar, pela primeira vez na história de Minas Gerais, a parlamentares que já passaram também aqui na Assembleia de Minas e que lutaram muito para que tivéssemos uma mulher na mesa e tivéssemos, no meu caso, a primeira vice-presidenta da Assembleia, que é um cargo assim, que tem uma simbologia muito grande da força, da coragem das mulheres de Minas Gerais e o fato de ser mulher, mulher negra, daquelas que veio de baixo para ocupar a política, ocupar um espaço tão importante como esse, significa que nós podemos estar, conquistar, lutar, e nós podemos, de fato, além de estar nesse lugar, contribuir para uma outra política que tem esse olhar, esse cuidado, né? Nós estamos falando da nossa capacidade também de formular, de elaborar, de fiscalizar e de contribuir para a prática da boa política, que é o que a gente acredita que nós temos essa missão, enquanto petista, enquanto mulheres, mulheres de periferia, mulheres negras. O Copom divulgou nesta semana a elevação da taxa de juros em 1%, a terceira elevação consecutiva e o maior aumento desde fevereiro de 2022. Essa também foi a última reunião do Copom com o Banco Central sob o comando do bolsonarista Campos Neto. Essa foi a terceira elevação consecutiva da Selic e o maior aumento desde fevereiro de 2022. A taxa básica de juros subiu 1 ponto percentual, passando para 12,25% ao ano. É mais do que a previsão da última edição do Boletim Focus do próprio Banco Central, que tinha uma expectativa de fechar dezembro com juros de 12%. Todos os 9 diretores do Banco Central votaram para aumentar a Selic. Após passar um ano em 13,75% entre agosto de 2021 e agosto de 2022, a taxa teve 6 cortes seguidos entre agosto do ano passado e maio deste ano. Nas reuniões de junho e julho, o Copom decidiu manter a taxa em 10,5% ao ano, no menor índice desde fevereiro de 2022, mas começou a elevar a Selic nas reuniões seguintes. O Café PT recebeu Cassi Coutinho, integrante da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT e coordenadora de Culturas Populares e Identitárias da Secretaria de Cultura da Bahia. Cassi falou sobre o combate ao racismo estrutural e sobre a valorização da estética negra. Os concursos, esse 30% que inicialmente a gente vê enquanto algo que é pequeno, mas que faz uma diferença muito grande, é uma forma que a gente tem de desmontar esse racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Porque Exato. Se você não tem alguém dentro do espaço que pense diferente, a gente sempre vai ter a continuidade do que... Então, é importante você ter pessoas negras, indígenas, ciganas, dentro desses espaços, pensando quais são as suas prioridades, quais são os seus desafios, quais são a maneira de lidar até com essas pessoas, né? Então você vai diversificando esse espaço. A pesquisa Genial Quest mostrou a aprovação do presidente Lula na medida que vai isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Confira o destaque com a repórter Denise Coelho, da Rádio PT. A proposta do governo Lula de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil é aprovada por 75% dos brasileiros. De acordo com a pesquisa Genial Quest, a medida é endossada por eleitores de todas as faixas de renda,
e também entre aqueles que declararam voto em Jair Bolsonaro. Somente 20% dos entrevistados desaprovam a proposta e 5% disseram não saber ou não responderam. O apoio à iniciativa chega a 82% entre os eleitores que recebem mais de 5 salários mínimos. O ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, o Claudinho, falou ao jornal PT Brasil de quinta-feira sobre o aumento dos casos de violência e truculência policial das polícias civil e militar de São Paulo, lideradas pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Eu atribuo essa truculência da polícia a duas movimentações que houveram no último período aqui no estado de São Paulo. Primeiro, uma orientação de dureza na ação da polícia. Nós tivemos diversos posicionamentos do próprio secretário de Segurança Pública, quanto do governador e até do comandante-geral, no sentido de que os policiais sejam duros. Tem até um vídeo que circulou na internet que o comandante-geral fala para os policiais não hesitarem em fazer uso da força. A deputada federal Carol D'Artora foi entrevistada no Café PT da última segunda-feira. Ela falou sobre a ampliação da garantia de vagas nos concursos públicos para a população preta, parda, indígena e quilombola. A gente fez essa proposta de aprimoramento do texto. Essa proposta de aprimoramento embasou o Ministério da Gestão e Inovação, que também embasou o texto que o senador Paulo Paim aprovou no Senado. No texto que ele aprovou no Senado, então foram feitos esses aprimoramentos, né? A ampliação da reserva de vagas de 20% para 30% e a inclusão de pessoas indígenas e quilombolas. E também no texto que foi aprovado no Senado, a gente garantia as bancas de heteroidentificação. Então, são essas comissões que tem o caráter de evitar fraudes. E agora tivemos a honra, a alegria de aprovar o projeto também na Câmara. Aprovamos no mês de novembro, no Novembro Negro. Nesta semana, o presidente Lula passou por uma operação para drenar um hematoma decorrente de uma lesão entre o cérebro e o crânio, causada pelo acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Segundo a equipe médica, o presidente está bem, fez um novo procedimento na quinta-feira e a expectativa é que o presidente receba alta hospitalar no começo da próxima semana. Antes da cirurgia, na segunda, o presidente assinou um decreto que fortalece a integridade em contratos públicos. A determinação vai obrigar empresas com contratos acima de 239 milhões de reais com o governo a comprovarem a adoção de mecanismos de prevenção à corrupção, como auditorias internas, canais de denúncias, códigos de ética e políticas para evitar fraudes e irregularidades em até 6 meses. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da rede PT de comunicação. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço e desejo a você um ótimo final de semana.